Maravilha, seja bem-vindo a mais um podcast Escola em Voz. Sou Anderson Gross, estou com meu colega Rony Baasch para mais um episódio. Não esqueça de fazer inscrição, ativar o sininho. E hoje um momento muito especial, porque o nosso podcast já é um sucesso e por ser um sucesso precisamos trazer pessoas que vão contribuir para dar aquele up, trazendo ainda mais relevância para os nossos debates. Rony, temos nosso primeiro convidado. Como vai, meu querido amigo Anderson? Sim, temos um grande convidado e quero te contar que eu estou muito feliz, né? Fazer esse podcast contigo, para mim, já é algo que isso? Que me deixa muito realizado. Obrigado. Mas mais realizado ainda, Anderson, eu estou hoje por ter aqui um grande amigo como primeiro convidado. Um cara que é psicólogo, filósofo, especialista em psicologia escolar, mestre em administração estratégica, dono de muitas aventuras, ultramaratonista. Ultramaratonista. O que é ultramaratonista? Não é nem agora? maratonista. Tá, mas qual é a diferença? É que ele corre mais que a distância de uma maratona. Quando você fala 42 quilômetros de uma maratona, a gente tá falando aí de mais de 100 quilômetros que ele corre. Não é os 42 só de uma maratona. E de uma vez só? De uma vez só. Opa, então o cara é bom. E o cara é muito bom, fera, meu amigo surfista. E, cara... E tá bom demais, hein? E é um grande prazer ter esse cara aqui com a gente hoje. Evandro Schutz. Seja bem-vindo. É um grande prazer te ter aqui com a gente. Eu acho que hoje a gente tem muito para escutar, muito para aprender. Vamos dar o nosso foco dentro da psicologia escolar, mas eu vou passar essa apresentação, essa bola para ele, para que ele possa falar um pouquinho da história de vida dele também, te explicar o que é uma ultramaratona melhor, né? Eu acho que ele andou viajando aí agora nos últimos tempos para correr uma ultramaratona, pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais. E dizer um pouco como é que ele chegou nessa história de psicologia escolar, como é que ele foi parar dentro de uma escola com a psicologia. Seja bem-vindo, Evandro. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado, Rony, Anderson. Eu vou dizer para vocês, né, que estar aqui com vocês, né, se estivesse ouvindo as histórias de vocês e ouvindo um pouquinho da experiência de vocês na área educacional, que deve ter aí mais de 3 décadas, sem querer entregar a idade, hein? Sem querer entregar a idade. Eu tenho um pouquinho menos, eu vou nos 25, então. Ok, eu aceito. Então vamos colocar 30, em torno de 2 décadas abertas, né? Então, para quem está ouvindo esse podcast, saiba que são 2 pessoas de peso aí na área educacional, não só no estado de Santa Catarina, mas no sul do Brasil, pelo menos, né? Pela atuação deles. Então, estar aqui é um prazer de primeiro momento compartilhar um pouquinho da minha história, mas também estar absorvendo um pouquinho mais da história de vocês e partilhando aí desse tempo de educação, dessa filosofia educativa que vocês contemplam aí no dia a dia de vocês. A gente converge para muitas ideias comuns, né? E a energia positiva que a gente vai ter nesse podcast, ela já está evidente aqui, né, nessas apresentações. Eu devia ter vindo de preto também, porque vocês não combinaram comigo isso, né? Eu devia ter vindo de preto, porque vocês estão muito bonitinhos aqui. Eu tô me sentindo, né, fora do contexto. Não. Né? Você vai estar totalmente inserido do contexto, nesse contexto. Pra tirar 10, só falta dizer que é do Campeche também, né? Olha, eu sou de Coqueiros, não sou do Campeche. Em relação à camisa aí, já vou abrir para todo mundo que eu acabei de ganhar essa camisa do Rony. Acabei de ganhar, por isso que as camisas são bem parecidas, né? E espero que dê para levar também. Então, quer dizer, tô literalmente na investidura hoje do Rony Educação, né? Evandro, psicologia escolar, psicologia. Como é que a psicologia surgiu pra ti, na tua vida? Como é que tu foi parar dentro de uma escola atuando como psicólogo escolar? Então vamos lá, né, Rony? Quando eu tinha ali, meu primeiro curso foi a filosofia, né? Eu vim de uma base da filosofia, trabalhava com meu pai em uma consultoria que basicamente fazia a parte de capacitação dentro das empresas, né? Então era um processo educativo de capacitação corporativa. E depois claro, com uma influência do meu pai e da minha irmã que já fazia psicologia, né? A gente sabe que hoje no processo de orientação profissional, às vezes a influência não é tão bem vista, mas na época, né, a gente não tinha muita opção e
acabou tendo uma influência da parte deles e eu fui para o curso de psicologia, continuei trabalhando nessa empresa de consultoria que visitava empresas no Brasil todo, tentava entender qual era a cultura da empresa e, a partir do entendimento da cultura, fazer o alinhamento do comportamento das pessoas a nível de crescimento de educação na empresa mesmo, corporativo, né? Que são as capacitações. E depois de muitos anos, né? Daí nós acabamos fechando a empresa que eu trabalhava com meu pai, com a minha irmã, uma empresa familiar, por N motivos. E eu fui ter uma experiência fora do Brasil. Eu sempre quis ter uma experiência fora, né? Aí fiquei 1 ano em Portugal, estudei na Universidade de Sevilha. Não, perdão, na Universidade de Lisboa. 1 ano em Sevilha, né? Fui direto, aí estudei na Universidade de Sevilha. E aí, claro, estudar é fazer aí aqueles pós, né? Graduações, disciplinas de mestrado, doutorado, aquelas de 45 horas. E aí voltei para o Brasil na época com o espanhol da Espanha, não falava inglês. E com esse espanhol fui para a Califórnia, então fiquei 1 ano na Califórnia, 1 ano no Havaí, mais 1 ano na Califórnia. Voltei para o Brasil, mais 5 anos de Califórnia. Voltei para o Brasil, mais 1 ano de África. Aí depois de 11 anos viajando e tendo outras experiências, conhecendo outras culturas, estudando, aprendendo e trabalhando em algumas áreas que também não eram da psicologia em muitos momentos, eu acabei em 2013, fazendo um resumo, né? Vindo para Florianópolis, a minha irmã trabalhava no Energia, na época, e que tinha 5 psicólogos, né? E daí eu comecei trabalhando no Energia, fiquei lá 5 anos, migrei depois para 2 anos para uma outra atividade de coordenação e direção numa outra escola, e depois voltei para uma outra escola que eu trabalho já há 6 anos agora. Então, a psicologia escolar foi no retorno para o Brasil por influência da minha irmã. E é uma história rica, né? Porque veja bem, né? Todas essas idas e vindas e todas as experiências culturais faz com que você consiga construir dentro de si mesmo, né? Essa facilidade de conhecer as pessoas, compreender as diferentes culturas, os diferentes momentos das pessoas, né? E vamos dizer assim, toda essa volta ao mundo aí, com certeza te trouxe uma bagagem cultural bastante diversificada. Eu tenho uma curiosidade aqui, né? Porque ele destacou na fala dele que ele veio da Espanha com o espanhol. E dali ele foi para Califórnia. Você não tinha um inglês naquela época? Então... Como é que foi se virar na Califórnia? Apesar da comunidade espanhola ser grande lá, eu creio, né? Sim. Ali na região de San Diego, por ali. Mas como é que foi ir para lá com esse espanhol da Espanha? Na época, né, foi 2004, então, para a geração mais nova, a gente não tinha smartphone, então, ainda você levava um dicionário, era a melhor dica, né? E aprendi ali, a melhor dica que eu tive na época, um amigo meu me falou, faz uma lista aí com 50 palavras, né? E eu fiz, né, a lista com 50 palavras e fui pra lá. E aí era black, cat, dog, assim, né? Mas o suficiente, né? Fome você não passava. Mas esse foi o problema, Anderson. Essa parte que eu não sabia na época. Que você chegava no McDonald's e falava number 1. E o cara te dizia, for here or to go? E tu dava aquela segurada, do tipo assim, o que esse cara tá falando, né? E aí aquilo ali tinha um certo impeditivo aí na hora de você fazer coisas fáceis, né? Hoje em dia você tem um smartphone com um tradutor, né? 50% da população da Califórnia, na época, falava espanhol. E eu acho que só o Texas tinha um número maior de pessoas na época, né? Que falava espanhol. Então, foi uma experiência bem legal, né? O brasileiro se vira nos 30, isso é uma coisa bem legal de falar. Que o brasileiro fora do Brasil, e eu passei 11 anos fora, ele é o cara que faz tudo acontecer. E eu lembro que na época, eu fui trabalhar na FedEx, que é uma empresa, para quem, né, eu acho que a maioria das pessoas conhece dos filmes, que a FedEx e a UPS dominam o mercado, talvez 60% do mercado privado de entrega de caixas e documentos nos Estados Unidos. Esse é o número da época. E automaticamente, indo trabalhar na FedEx, eles queriam muito brasileiro, por quê, né? Porque dirigir um caminhão e entregar caixas, né? O brasileiro gosta de carro? Nossa, o brasileiro é apaixonado por carro, porque custa muito caro. E o brasileiro se vira nos 30. Isso é um processo educativo. O brasileiro, aonde ele vai, ele se vira nos 30 para fazer aquilo que ele tem que fazer. E a gente, então, qual que era a imagem do brasileiro? Entregava a caixa rápido, você dirigia bem, não tinha nenhum acidente, e no final de semana
o cara lavava o caminhão e passava um pretinho no pneu. Olha aí, ó. Os caras, tipo assim, os caras... Cara, esse é o... A exportação da mágica de deixar o pneu ali brilhante. Porque gostava né, do automóvel, do caminhão, cuidado, né? Sim. E aí, na FedEx, teve uma situação até bem inusitada, assim, né? Então, eu fui entregar as caixas, não falava inglês, né? Falava o básico, aí fui numa entrevista, o cara falava comigo e eu dizia yes, né? Que daí me deram a dica, diz yes, no ou maybe, né? Então, o cara fazia cara feia, yes, cara feia, no, cara feia, maybe, né? E aí, passei lá no teste da FedEx, fui entregar as caixas. E como eu não sabia falar, olha que interessante, né? Como eu não sabia falar, todas as vezes que o cara falava, eu entregava a caixa e saía correndo. Entregava a caixa, saía correndo. Aí começou o maratona. Aí Aí é recorde de entregas, né? começou Sim, sim. o start. Ganhava todos os prêmios dentro da empresa, Sim. provavelmente. Aí, depois de 6 meses, os caras me chamaram e disseram assim, na época eu surfava, né? Na época eu vinha do surf e ainda não corria, né? E daí chegou lá na FedEx, depois de uns 6 meses, vai ter uma premiação, me chamaram e eu fui até lá. Na premiação, meio desconfiado, né? Pensei, poxa, uma premiação, né? E aí ganhei um prêmio de entregador mais rápido da Bay Area de São Francisco. Que era uma passagem para os Estados Unidos, para qualquer lugar, no final de semana. E eu falei, olha, o cara que surfa, tá na Califórnia, já tinha uma trajetória de surfar na Espanha, em Portugal, que eu digo que é o estilo de vida alinhado à profissão, que é uma das áreas da psicologia de carreira, né? Sim. Se alinhar o estilo de vida à tua profissão. carreira, ser feliz enquanto você trabalha. Se você tiver uma história interessante, vai se tornar uma pessoa interessante. Então, eu trabalho muito com os alunos nessa linha da psicologia na orientação profissional. Muito legal. E aí, com isso, fui para... ele se sensibilizou, dizendo que eu queria ir para o Havaí, e disse assim, eu vou te dar uma rota no Havaí. E aí, ganhei uma rota em uma das ilhas do Havaí, que chama Big Island, que é uma ilha conhecida por ter um vulcão ativo, que tem 2 cidades, Kona e Hilo. Então, eu ia para Oahu, a ilha principal, segunda-feira ia no Pearl Harbor, pegava um avião fretado da FedEx, ficava de segunda a sexta entregando as caixinhas e ia prancha de surf dentro do caminhão. Cara, que Então, demais. esse foi o trabalho do sonho, né? Então, imagina. pelo fato de não falar inglês, mas ser um cara extremamente comprometido com aquilo que eu fazia, e como garçom e pintor, tudo que eu fiz fora do Brasil eu tive que fazer, eu tentava fazer minha melhor versão, que tem a ver com educação, Sim. que tem a ver com psicologia, e que é um dos assuntos que eu converso com os alunos. E trazendo isso que você acabou de falar, né? Quando a gente fala da psicologia e você fala com seus alunos, provavelmente, né? E aí, né, Rony, o que acontece? A escola, além de ser um local de aprendizado formal, né? E a gente sabe, né? Tem que vencer o conteúdo, tem que preparar o aluno, especialmente no ensino médio, que acho que acredito onde você está mais atuando, né? Assim como é a trajetória do Rony e a minha também, né? Muito fortalecida no ensino médio, no terceirão e no pré-vestibular, né? Só que ela é também um ambiente de desenvolvimento integral do indivíduo. Sim. Né? Não só o conteúdo, não só a preparação. Só que nesse contexto, o que acontece? A psicologia escolar, ela emerge como uma área fundamental, contribuindo para todo esse processo de desenvolvimento integral desse adolescente, né? E aí, o que a gente percebe, né? Tem a questão do bem-estar emocional, tem a questão social, tem a questão cognitiva, tem a escolha profissional, né? Então, o que a gente vê, assim, muito claro, Ivan, que quando uma escola, ela leva a sério o campo de atuação da psicologia, traz para o seu ambiente escolar, com todas as atividades possíveis, né? Com todas as entregas que um psicólogo escolar consegue fazer dentro do ambiente escolar, o melhor beneficiado, o maior beneficiado é o aluno. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que o psicólogo, né, falando de forma simples assim para a pessoa que está assistindo o podcast, que não é um formado às vezes na área, na educação, entender que o psicólogo é um facilitador do processo ensino-aprendizagem. Então, a escola tem um fim, né? E eu entendo que o fim, o objetivo principal da escola é a palavrinha chá, transferir conhecimento, sim, habilidades e atitudes. Então, num primeiro momento, você não trabalha tanto com conhecimentos, mas o aluno vai ter uma experiência na escola, né? Uma experiência, ele vai se desenvolver como cidadão na sua integralidade. Então, isso vai acontecendo em vários momentos, lá do infantil até o médio. Claro, no médio ele vai estar um pouquinho mais voltado para conteúdos, mas aí é conhecimento, também habilidades e atitudes. Quando a gente fala em habilidades, a gente está falando tanto em habilidades cognitivas,
que tem um vínculo direto com o aprendizado. Então, memória, atenção, concentração, foco, raciocínio lógico. Qualquer dificuldade ou facilidade. Pode ser um cara que tem facilidade, você vai trabalhar e potencializar aquilo que ele tem. Essa é uma área. E depois tem a área socioemocional. Então, que habilidades são essas, né? Então, desde pequeno, ele vai ter uma habilidade de socialização, de fazer trabalho em grupos. Isso também está no médio, né? Quando o aluno chega no médio, ele tem ali uma questão do empoderamento, da autonomia, da emancipação. Então, você vai trabalhar conhecimento, sim, habilidades e atitude, que eu acho que é o principal, assim, né? É como você enxerga o mundo, né? Formar cidadãos do mundo, né? O que eu faço impacta as pessoas de que forma, né? Que hoje é o que a universidade quer. Ela quer saber, por exemplo, hoje tem provas do Albert Einstein, que você, além de fazer a prova para fazer medicina no Albert Einstein, você tem 8 entrevistas de 2 minutos. O que o Albert Einstein quer saber? O candidato, além da prova conteudista, o candidato que deseja aprovar a medicina no Albert Einstein, ele passa por 8 sessões de entrevistas? 8 entrevistas de 2 minutos. Com entrevistados diferentes. Micro-entrevistas, não. Cada aluno que foi aprovado, 5 entrevistados diferentes. Ele vai entrar numa sala... Não, entrevistadores diferentes, desculpa. Isso, entrevistadores diferentes. Então, assim, o que o Albert Einstein quer? Ele quer muito mais do que um cara que tenha conhecimento... Que tenha dinheiro para pagar a medicina. E habilidade e o dinheiro para pagar. Ele quer saber qual a atitude e o comportamento dele em relação ao mundo. Então, por exemplo, se fizer a pergunta, por que você quer medicina? Eu quero ganhar dinheiro. Ok, mas eu quero ganhar dinheiro e ser feliz na minha profissão, ter conforto, segurança, é uma resposta. Eu quero só ganhar dinheiro. Porque o que a universidade quer ver, ou o que as empresas que no final do processo do ensino médio buscam? O que diferenciou aquele aluno enquanto ensino médio? Qual é a experiência que ele tem e qual é a experiência que ele pode compartilhar a partir disso com os outros? E aí, por isso, a pessoa de atitude se sobressai. Porque daí ela fez trabalho voluntário, fez talvez na infância escotismo, né? Fez algum trabalho, enfim, né? De qualquer ordem. Ela realmente protagonizou, né? Alguma coisa. E esse candidato acaba se sobressaindo porque ele tem história para contar. Porque essas entrevistas tem que ter conteúdo, tem que ter, né, repertório. Tem que ter repertório. E isso é uma prática que tende a se tornar cada vez mais comum no país, né? Porque é um processo meio que similar aos processos de seleção de universidades americanas, por exemplo, né? Que você tem todo um repertório de etapas a cumprir, né? Seja o SAT, no Enem, a entrevista, os trabalhos, né? O teu projeto de vida. Você vê o Albert Einstein caminhando para esse tipo de processo seletivo. Eu tô curioso porque eu fiquei... Sim. Mas existem outras universidades hoje já no Brasil que fazem esse tipo de processo? Até a Unisul, em Santa Catarina. A gente está em Santa Catarina, ela faz também. Então, hoje a gente tem a FGV, a gente tem o INSPER, né? Então, eles estão de olho no aluno que tem um perfil diferente. A palavrinha mágica é o quanto essa pessoa impacta o universo. O quanto ela impacta o entorno dela. Então, como cientista, o quanto ela vai impactar positivamente, né? E quando a gente pega lá na sala de aula para daí responder das faculdades, que o Anderson colocou também muito bem, muito mais simples. O aluno que acaba os temas antes, os deveres, pode adotar o outro, dar uma missão para ele. O aluno adora uma missão. O cara pode estar lá na 5ª série, ou pode estar na 6ª série, ou na 7ª, 8ª série. Se todo dia acaba antes, sobra tempo, então senta e ajuda aquele que não termina. Porque Cara, que demais. Porque a vida é assim, hoje você ajuda e amanhã você vai ser ajudado. Vai ter algum momento. Então, essa habilidade de ajudar e ser ajudado, ela é uma via de 2 mãos. Então, a gente pode ir muito além nessa... Começar lá do 5º, 6º ano e ensinar o cara que assim, olha, o teu lanche no dia que o cara não tiver... que você incentiva já nas tuas atividades? Sim, sim. O cara do 5º ano, se o dia o colega não tiver um lanche para partilhar, ele pode partilhar o lanche, ele pode adotar um aluno e ensinar, porque quando você, na neuroaprendizagem, que é a minha área de base, assim, né? Quando você aprende, você ativa determinadas áreas do cérebro. Quando você ensina, você amplia a tua capacidade, que é a plasticidade do cérebro. Então, a gente tem que trabalhar numa linha em que realmente você, na integralidade, palavras que você utilizou, né, esteja contemplando o aluno não só em engolir conhecimentos, que o médio é muito conteudista no Brasil, comparado com os Estados Unidos,
mas também ter essa questão das habilidades e atitudes. E aí, só para não perder o gancho do Rony, hoje a gente tem a Unisul, que faz uma prova para medicina, e tem que fazer um vídeo de 2 minutos dizendo por que você quer ser um médico. Você tem que usar a tecnologia e tem que dar uma posição, tem que mostrar como você se posiciona em relação ao mundo. E aí tem mais 2 atividades que a Unisul faz online, onde você escuta perguntas ou uma situação, um problema, e você tem que dar uma solução. E aí tem o INSPER, FGV, Santa Casa, e as universidades estão buscando esse caminho, esse filão, que é o que os Estados Unidos e a Europa fazem, que é o extracurricular. O que te diferencia do outro e quais são as tuas habilidades, o que você é bom para poder compartilhar com o colega, independente da área, né? Lá na escola, nós não fazemos essa prática no ensino médio, mas fazemos no Fundamental 2 com o Fundamental 1. Então, o aluno do Fundamental 2, que são alunos que nós enxergamos potencial e que desenvolvem as suas práticas com mais habilidade, com mais assertividade e competência, a gente pega esses alunos e dá a missão para eles com alunos do Fundamental 1. E aí a gente tem um direcionamento, né, que envolve desde o engajamento familiar, né, para que ele esteja ali imbuído das responsabilidades que vão ser dadas a ele, e uma contrapartida com os pais de investimento naquele aluno. Porque vocês sabem disso, né? O melhor método, o método mais eficaz de tu concluir e consolidar um processo de ensino-aprendizagem é quando tu tá lá tentando ensinar outra pessoa sobre aquele mesmo conteúdo. Então, a gente utiliza isso lá mas não no contexto de ensino médio, no contexto de base, né? De base. Até porque o ensino médio lá ainda está passando por processos de adaptação para essa nova cultura de pré-vestibular e preparatório para provas de Enem. Sabe, Ivan? Desculpa, pode continuar. Não, pode. Não, o que eu queria comentar com o Evandro é que o Rony e eu já há muito tempo, não é de agora, é de outros espaços, em outros momentos, a gente, em cursos e outros encontros, nós falávamos muito da importância da psicologia escolar. Né? E eu quero depois voltar, Rony, a uma questão dessa preparação, tá? Dos alunos de terceirão, de pré-vestibular, para esses concursos de medicina mais sofisticados, tá? Mas depois. O que eu queria trazer agora é o seguinte. A gente percebe a importância e a força que a psicologia escolar tem dentro de uma escola. Mas talvez muitos que estejam nos assistindo não tiveram ainda essa experiência de ter um profissional. É algo novo, né? A gente está falando de algo que é novo nas escolas. E aí, assim, para o pessoal poder entender o que é um psicólogo escolar, né? E quais são, né, as tuas principais tarefas, atividades, assim, só para o público entender, assim, não. O psicólogo escolar, eu vou me arriscar, tá? Ele não faz terapia, né, dentro daquele espaço. Não é isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer também uma pós-graduação em neuropsicologia e lá eu tive essa aula, né? A diferença entre psicologia educacional e a psicologia escolar, né? Mas nada melhor do que você, para poder nos trazer essa leitura, assim, ó. O psicólogo escolar é esse profissional e essas são as atividades básicas, né? As tarefas... como é a tua rotina, assim? Só pra gente poder... compreender melhor. A psicologia, primeiro, né, quando a gente fala em psicologia escolar, é como vocês falarem, né, o educacional. A gente ainda tem poucos psicólogos dentro das escolas, né, e com isso as pessoas às vezes não têm a certeza do que ele faz. E é muito comum o aluno chegar na escola e ele acha que faz terapia, né? Mas, na verdade, a psicologia escolar, o educacional, ela tem uma bagagem, tem um corpo teórico próprio dela, né? E que é diferente da clínica, mas ela também bebe digamos assim, ou conversa com a clínica em função de algumas ferramentas que ela acaba utilizando. Mas a base disso é fazer o quê? O acolhimento desse aluno. Então, se ele vai chegar no primeiro ano do Fundi 1, se ele vai chegar no Fundi 2, ou se ele está chegando no médio, eu acho que um primeiro momento é o momento da adaptação, que é o acolhimento, né? De esse aluno, essa criança, que vai passar muito tempo ali, entender que aquilo, de certa forma, faz parte da extensão da casa deles, né? Que é o caso de um aluno de Fundi 1 que passa o dia todo na escola porque o pai e a mãe trabalham. Então, um acolhimento. Depois, ele participar de um processo de inclusão, né?
porque é importante para eles esse pertencer, né? Criar esse vínculo com os colegas e aí desenvolver habilidades para criar vínculos. Imagina uma criança que fica muito em casa, ela tem uma atenção da mãe e do pai para ela, de repente ela vai para uma escolinha lá no Fundo 1 e de repente A atenção é compartilhada, atenção dividida. é compartilhada. Ou até disputada. É disputada e assim por diante. Então esse olhar da psicologia, do acolhimento e da inclusão, ele tem um primeiro viés, e aí o desenvolvimento das habilidades e também das atitudes, né? Então, acho que ele começa por ali. Quando a gente chega no ensino, principalmente ali na parte do Fundo 2, também tem que ter uma preocupação um pouquinho maior. Você tem um volume de conteúdos que é maior. Então, quando você tem um volume de conteúdos que é maior, tem uma questão do processo de aprendizagem que envolve a parte cognitiva, né? Então, como eu aprendo, né? Com a memória, atenção, concentração, foco, raciocínio lógico, né? E também tem problemas de aprendizagem, que a pessoa pode ter uma descalculia, entre muitos outros, um déficit de atenção, que não compete só ao psicólogo. Aí vem todos aqueles diagnósticos que a gente está percebendo, as escolas estão sendo impactadas, porque está assim, um crescimento, não sei se por conta de ter mais oportunidades de investigar, por isso os números estão aumentando, ou se realmente a sociedade está apresentando cada vez mais essas necessidades, né? O que são chamados, né, os neuroatípicos, né? Sim. Então... Evandro, você acha que hoje esse é um dos grandes desafios de um psicólogo escolar? É trabalhar com as novas doenças, essas doenças da sociedade moderna? Isso impacta a escola, né? Mas a gente tem que sempre separar aquilo que é clínica e aquilo que é escolar, né? Então, finalizando ali, ele pega a parte cognitiva e depois a parte de habilidades, e o socioemocional vem da base, né? Socioemocional. Então, socioemocional é aprender a lidar com um grupo de alunos, aprender a saber qual é o teu espaço dentro daquele ambiente, aprender a ganhar e perder. Ganhar e perder, porque, né? Aprender que não é não. Eita! Né? Coisas que não são faladas Lidar em casa, com a frustração. né? Assim, ó, não é não, sim é sim, que tudo que você faz na vida tem um retorno para você. Isso também é habilidade socioemocional, né? Então, não é só o interrelacionamento, a comunicação. E aí ele vem nesse rol, então, né? Cognitivo, habilidades que são da parte cognitiva, habilidades da parte socioemocional. E, eventualmente, eu tenho um aluno em pânico ali, ele vai utilizar algumas técnicas de clínica, mas ele não vai fazer terapia, como vocês já falaram. A terapia, ela é um outro processo, é um outro ambiente, né? É um outro espaço, e existe um outro contrato para isso, né? Daí tu tinhas me perguntado sobre as doenças, como isso impacta. Qual é o maior desafio que vocês enfrentam hoje na escola, em geral, né? Dos diagnósticos, eu vou fazer só um gancho, né? Assim, ó, quando eu tenho 54 anos. Quando eu tinha 17 anos, ou 15 anos, né? As pessoas morriam com 60. Hoje, nós vamos viver 100 e os pais dos alunos vão viver 100. Por isso que eu sempre digo pro aluno, cara, não briga com teu pai e com tua mãe, que vai viver 100 anos, cara. Então, assim, ó, eu sempre digo assim, cuida. Só que quando eu tinha os meus 15 e as pessoas morriam com 60, né, que era por isso que eles tinham que trabalhar rápido para ser feliz depois, e essa A ideia da aposentadoria mudou, né? Mas tinha que fazer. Eu perguntava para minha mãe lá com 15, do que meu tio morreu? Cara, naquela época, 15, então a gente está falando há 40 anos atrás, eles morriam ou porque o coração parou, porque tu não tinha equipamento, tu não tinha tomografia, tu não tinha os médicos especialistas. E as pessoas também preparadas para os primeiros socorros, porque muita gente poderia ter sido salva, né? Exatamente. Né? E aí a pessoa cardíaca ali, né? A pessoa morria por isso, e se morria do psicológico, eu lembro até hoje. Mãe, por que o tio morreu? Morreu de tristeza. Então, há 40 anos atrás, o cara morria de tristeza, o déficit de atenção não existia. A bipolaridade, o cara era nervoso, né? O cara morreu de nervo, então o cara era nervoso. Agora hoje, com, né, uma série com a evolução que teve a medicina, o DSM-5 ali, né, acrescentando em 2013 mais 100 doenças, né? Então, com esse volume... Mais 100 doenças? 2013, que é a última versão ali oficial, né, desse M5, acrescentou mais 100 doenças, né? Então, quando ele acrescenta como exibicionista, andou pelado em casa e o vizinho viu para ir botar a toalha na janela, exibicionista. Se alguém reclamar e for na delegacia, mandar no psiquiatra, o cara vai ganhar já um
um rótulo, né? Então, assim que funciona. Eu não tô dizendo que não é verdadeiro ou não. Isso é um alerta, Anderson. Mas Pra tu existe fechar a cortina. Sim, sim, está dentro Não, do eu DSM-5. sempre fecho a cortina, mas eu sei que em alguns lugares, inclusive... Tu não deixa mais a cortina aberta. Não deixo. Eu sei que Balneário Camboriú tá cheio de casos, de histórias. De... Exibicionistas? Tem lá, acho que vai dar bastante... O cara vai ser um doente psiquiátrico, então, né? Então, ele é enquadrado. Então, hoje, como a gente tem ali um rol muito de doenças que aumentou muito, e a gente tem médicos para isso, né? Quando eu tinha 15 anos, não sei se tinha um psiquiatra na cidade que eu morava no Rio Grande do Sul. Talvez tinha um, hoje deve ter. Deve ter muitos, raros, né? Muito raro, né? Naquela época, sim. Então, com isso, a gente tem um volume maior de diagnósticos. E aí, agora, eu vou falar uma coisa para vocês, que como psicólogo, 10, 12 anos na área, dentro de escolas, hoje, tá? Para cada 10 alunos que eu tenho contato, 6 ou 7 têm ou tiveram uma tarja preta como medicamento. Tá brincando. Exatamente isso. Essa proporção? 6 a 7 de 10 vão ter, ou já tiveram na tarja preta, ou estão propensos ou estão naquele momento, né? Se a gente considerar que não é todo mundo que procura, ou que não tem apoio da família, não tem reconhecimento, não tem validação, é mimo, isso aí tu puxou teu pai, tá fazendo corpo mole, etc. Então, podemos dizer que daqui a pouco vai quase bater 100%. Porque tem muita gente, tem muito adolescente ou criança, ou pais, avós, enfim, que não conseguem lidar com essas questões comportamentais e, como você falou, rotula, já coloca de lado e não busca tratamento. Então, se for olhar, de repente o número é bem maior. Eu vou fazer até um recorte, porque talvez eu, né... escola privada, para ter um recorte, porque a pública, às vezes a pessoa tem uma renda menor e ela nem tem acesso. Porque quando ela vai buscar, né? Então eu dei a informação, mas eu esqueci de importante para quem está ouvindo, né? Fazer esse entre parênteses, né? Esses 10 anos, talvez 12 anos ali, então é escola privada, né? Porque a privada com um poder aquisitivo maior, então o cara precisou, ele vai. E Sim. As pessoas estão aí. Só que realmente na escola pública, né, onde ele tem que buscar num centro de saúde local, no bairro, existe um processo para chegar ali no psiquiatra, para marcar consulta, e aí, com certeza, é exatamente o que você falou, Anderson. Existe uma penumbra ali, uma maquiagem, né? E a gente não consegue chegar nesse número. Agora, escola privada, o número é assustador para um psicólogo, né? Então, eu sei que o medicamento é importante, né? As doenças estão aí, mas talvez venha de uma linhagem de educativa que está vindo dos pais de hoje, que, claro, trabalham e devem trabalhar, tem pouco tempo com o filho, e aí, como tem pouco tempo com o filho, dizem que sim para tudo. Eu queria provocar essa discussão. Eu queria polemizar um pouco isso. Acho que eu vou no banheiro. Dá licença. Eu queria um café. Eu queria essa opinião. Essa opinião é boa. Eu vou no café, então. Esse assunto é bom. Prepara para quem está quem está nesse podcast agora, prepara e senta onde você estiver, porque aí o bicho vai pegar agora. Eita, nós deu cãibra aqui na minha perna, acredita? Nas escolas... Ai, cara, deu uma cãibra aqui agora. Mas é É porque eu sou pai, né? Então, você é pai também. Eu também sou. Então, vai sobrar pra nós. Quem tá no Tinder não é eu nem tu. Não. Né? O único que não sou pai sou eu aqui, mas... Essa menina, essa nossa nossa chefe diretora de produção, ela é... O único que não é pai aqui sou eu, mas eu me sinto como se eu tivesse 1.200 filhos, porque eles olham para, né, você trabalha em uma escola com 1.200 alunos. E tu faz esse papel. Parece que os caras, assim... E muitas vezes os alunos confiam mais o respeito, a intimidade deles a você, enquanto psicólogo escolar, do que em casa. Tu sabe disso. Isso ocorre. Casos, com certeza. Então, para polemizar, né? Tu deu um número, um recorte de escolas privadas com relação ao uso de medicação, e tu fez uma observação que muitas vezes do pai que tem uma jornada de trabalho exaustiva e diz o sim para tudo, não dá a devida atenção. E aí, para polemizar, então a gente pode entender que hoje os atendimentos de psicologia escolar ou de psicoterapia em consultório,
eles teriam que ser precedidos de uma psicoterapia para os pais que estão numa geração intermediária entre aquela geração que viu a pessoa morrendo de tristeza e uma geração que entrou no mercado de trabalho numa velocidade tal qual a nossa tecnologia, que hoje, a cada hora, é uma tecnologia diferente, e não sabem ser pais, ou não têm tempo para ser pais, ou não foram instruídos da maneira correta para atuarem como pais? Você bombardeado depois, mas vamos lá. Agora te vira, cara, não tem Então, recorte assim, aqui. ó, Aqui é ao vivo, ao vivo. Agora ele agradece a camiseta. A transmissão é ao vivo, mas não tem recorte. Essa é a hora que ele ao agradece vivo a gravação, então não tem como recortar, né? Ainda bem que... Eu diria assim, que como psicólogo escolar, e aí sempre a gente tem que cuidar com esse público que eu tenho de escola privada, né? Não é que eu tenho vários trabalhos com escola pública, principalmente na parte de vestibular, que eu faço um trabalho para ajudar o aluno a escolher a profissão e virar um especialista na prova, justamente para levar esse cara da escola pública também a aumentar o volume na universidade. Apesar de ter cotas, às vezes eles não cumprem as vagas. Mas esse trabalho mais específico de psicólogo escolar é numa escola privada, então a gente tem que ter só contextualizar isso. Nessa escola privada, por que o aluno me procura hoje, né? O que entra e não conhece para fazer terapia, e a escola não faz terapia. Mas ela dá o apoio, ela faz uma escuta ativa, né? Independente do problema que o aluno quiser, ele pode marcar um horário individual e dizer, meu cachorro fugiu, briguei com meu pai e minha mãe, o psicólogo está ali, sim, para uma escuta ativa, quer dizer, ouvir e orientar quando necessário, porque às vezes tu só ouve, né? Como às vezes também tu diz para o adolescente, peraí, calma, tu precisa me dizer realmente isso? Tem coisas assim que tu diz assim, cara, tu precisa dar esses detalhes de situações que às vezes não é necessário porque o psicólogo não é clínico, né? Quando a gente fala de pais, né? De pais, então, assim, o que os pais mais me procuram, né? A maior parte que procura, como escola privada, tem a ver com rendimento ou com o comportamento do aluno, achar que o aluno está infeliz, que está desanimado, que ele não quer estudar. E a maior parte dos pais que me procuram vem escondido na escola. Isso eu afirmo com 101% de dados, porque eu registro dado, eu registro atendimento. Então, eu sou o cara da administração estratégica, que vem da estatística. Sim. Então, eu sou o cara que trabalha com dados. Mas escondido, desculpa, é escondido do filho ou do cônjuge? Escondido do filho. Eles chegam na escola e... meu filho não sabe que eu tô aqui, não conta. Como depois da pandemia tem o Essa atendimento... é uma frase bem clássica. Como depois da pandemia tem o atendimento via Meet, que é bem legal, via qualquer plataforma, né? Sim. Então, isso ajuda bastante a ter o pai na escola. O cara não pode ir lá num minuto de trabalho dele, no final do dia, ele agenda um horário. Legal. Então, esse cara que eu atendo online ou presencial, de cada 10, eu vou dizer que pelo menos 6 estão escondidos. Eles dizem, olha, eu vim aqui para te pedir para você falar para o meu filho estudar, porque ele não estuda em casa, ele não faz nada. Mas ele não pode saber que eu vim aqui. Ele não me autorizou. Tá, e aí? Isso é hilário, velho. Então, assim, ó, Isso é muito hilário. 6 para cada 10, tá? Assim, ó, e teve uma situação de um pai num colégio que eu trabalhei um pouquinho mais, há uns 6, 7 anos atrás, que na hora que tocou ele veio escondido para daí pedir um apoio pro filho, mas sem dizer que ele veio lá. Na hora que tocou o sinal da escola, esse cara saiu correndo, ele tinha um problema na perna direita, e ele saiu com uma bengalazinha correndo, e eu gritando atrás, calma, não é o sinal do médio, é do fundamental. E o cara com uma bengalinha assim quase pulou a catraca, né? E a gente não tá falando nome, não tá citando escola, não, sim. Mas era um cargo de promotoria, assim, um cara que lida com situações e decisões complexas e com a sociedade, com a maior complexidade possível, fugindo da escola porque o filho ia vê-lo. Então, depois de tantos anos... Ele não fugia de bandido, mas fugia do filho. Fugia do filho. E olha, um medo, assim, desesperador, assim, que eu fui correndo atrás. Talvez essa foi uma das situações que me motivou a ultramaratona, e já é uma segunda, então... Já é uma Desse eu ganhei. Talvez foi uma obrigação, que teve aquela da FedEx e outras situações, né? Então, qual a conclusão que eu chego, assim? Eu digo assim, né? Antigamente, eu tinha, com 15 anos...
eu cheguei a ter medo dos pais. A minha geração tinha medo dos pais. Sim, sim. Certo? Errado. Certo? Certo? Errado, né? Ficou Não, sim. errado. Só que hoje o papel se inverteu. O pai tem medo do filho. Uhum. O pai tem medo. É o filho que decide se o pai vai ou não à escola. É o filho que decide se o pai, né? E o pai tenta transferir a responsabilidade que é dele. Porque eu digo, peraí, o senhor está falando que o seu filho não estuda em casa, que ele é o filho do quarto, ele passa o dia todo no quarto, né, no computador, e o senhor quer que eu diga para ele não ficar à toa na tua casa, que é fora do ambiente da escola, fora do horário de trabalho do psicólogo e companhia, né? Então, assim, eles meio que perderam a noção, né? É uma geração de pais que deram a chave do comando de casa para os filhos, lembrando que o adulto é o pai e não o filho. Mas, E ele não pode assumir sem dúvida, funções do adulto se ele é um adolescente. O que é um adolescente? É o cara que está transitando entre a criança e o adulto. Ele transita, ele vai e volta o tempo todo, né? Olha só que demais. Agora Rony, essa questão da pergunta que você fez, o Evandro falou, né? Os valores estão se invertendo. E eu vi uma frase esses dias, até de um cliente, que ele disse assim, ó: daqui a pouco a gente vai passar pela rua e vai ver o poste mijando no cachorro, né? Essa frase. Né? E aí o que ocorre? Essa habilidade do psicólogo escolar de conseguir receber essa demanda, como você disse, é da família, é da casa, né? E o Rony fez uma pergunta que é brilhante. Quem é que nós temos que tratar? Quem é que nós temos que orientar, né? E aí vem um programa que eu particularmente executo e que eu vejo assim que ainda falta muito, mas muito espaço. Muitas escolas ainda não abriram os olhos, né? Que é a escola de pais. Encontros, debates, reflexões, palestras, oficinas, workshops, enfim, né? Claro, eu dentro da minha área, sempre respeitando os limites das áreas, né? Eu respeito muito as fronteiras, né? Mas dentro da área do coaching, né? Como é enriquecedor quando você promove esse tipo de momento com os pais, avós, né? Madrasta, padrasto, né? Tem casos, e acho que vocês dois devem conhecer, em que a pessoa responsável pelo aluno, que realmente zela pelo aluno, não é nem o pai nem a mãe. É o padrasto ou a madrasta, ou às vezes a avó, avós, né? Etc. Sim. Mas assim, ó, o quanto que... E assim, eu não falo nada que é inventar a roda, tá? Eu falo simples. Horários, alimentação saudável, disciplinas adequadas, modernas, né? E tudo mais. Regras, rotinas. Né? Tem que ter regras. Algumas regras têm que existir, né? Não, sem dúvida. Porque senão você entra num momento de risco, né? Então, tem que ter também. E vocês colocaram muito bem essa questão, assim, ó. Esse trabalho com os pais, eu acho que é o que menos a psicologia escolar está fazendo. Né? Né? Então, assim, talvez a pandemia, ela oportunizou a questão do online, e isso é bem interessante, porque às vezes tu pode pegar o pai num ambiente, a mãe viajando no outro, e até o aluno no outro, né? Eu acho que esse trabalho com os até pais... quando a composição familiar é diferenciada. E hoje o que nós mais temos são composições familiares das mais diversas possíveis, né? Uma vez isso, até uma observação. Uma mãe falou assim, minha família não é normal, é separada. Aí eu falei para ela assim, olha, eu acho que é o contrário, né? A família regular é a separada, que não é normal, né? Porque o número é maior. Então, eu concordo com isso, dessa composição. E eu acho que as pessoas só que se perderam um pouquinho, né? Os valores, né? De que o adulto em casa é o pai e a mãe, ou o padrasto e a madrasta, o avô e a avó que criam, que eles dizem que é o pai barra avó, pai barra padrasto, mãe barra avó, né? Então, eu acho que a gente só não pode perder a sensibilidade de entender que o adulto é o adulto, a criança é a criança, o adolescente é o adolescente. Ele pode ter características de adulto, mas ele não é. Como também não é normal, o adolescente tem o adulto tem muitas características de adolescente. Quer dizer, quem está no comando é meu filho. É ele que decide se eu vou ou não para a escola, no dia que eu quero ir, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou estudar ou não. Né? E é muito adolescente colocando o pai na parede, né? E eles criam doenças também, né? Então eles apertam os pais. Eu vim aqui porque o meu filho está muito triste, eu pressionei ele para estudar e eu acho que vai acontecer alguma coisa. Então o adolescente é muito esperto hoje em dia. Ele tem internet, ele tem muitos canais, ele escuta muita coisa. Tem esse lado também de, às vezes, dar uma pontada. Assim, aí eu acho que vem uma coisa que eu falo lá na escola de pais. Se eu tiver... Por favor, me corrija, tá?
Hipótese alguma, tô na tua casa. Não, mas pode corrigir. Mas eu falo na escola de pais, o Rony sabe. Você não pode vender o seu papel de pai, o seu papel de mãe, para comprar seu filho no papel de amigo. Tá? Ser amigo é uma consequência, mas o seu filho, a sua filha, precisa de um pai e de uma mãe. Sim. Esse é o seu papel. Essa é a sua responsabilidade, inclusive, até legal, né? Tá na legislação, né? Sim. Até os 8 anos, inclusive, para estar na escola, é responsabilidade do pai. Ó. Então, ele tem uma responsabilidade legal sobre isso. Então, e aí Só até os eu 8? digo... Até os 18, se eu não me engano. Eu acho que é o ciclo de educação básica, né? A responsabilidade. Perdão. Corrigindo aqui, na minha cabeça. Não tem, pode ser o ciclo 17, até o terceiro ano. Sim. Durante todo... Se ele for menor de idade, ele é obrigado. Nós estamos ralados. Ele falou 8? Não, até os 18. É que, 18, tá. na verdade, assim, se o cara tiver 18 e tiver no segundo ano, ele não tem mais a obrigatoriedade. Sim. Era mais nesse sentido, né? Sim. Mas se ele for menor de idade, ele tem a obrigatoriedade de estar matriculado. Aí você senão, tem não. pais vendendo o papel de pai e o papel de mãe, vendendo, tá? Eles compram os filhos com o papel de amigo. Mas eu vou passar a bola pro Rony, porque o Rony é bem jovial, né? Você viu, o Rony é um cara... O Rony é o cara pai, do pai surf, jovial, né? o pai que... Mas, cara, você trouxe o troço, que daí eu vou passar pro Rony, o Rony toca, né? Que é o seguinte, e esses pais de 40 anos, né? Que não tem nenhum problema você ser jovial e você, né? Mas assim, pais solteiros de 40 anos querendo sair com o filho e ficar com as amigas do filho, né? Não, cara, tem. E aí como é que essa relação vai acontecer? Como é que eu vou ver meu pai como pai? Exatamente. Caraca. Ou a mãe como Não, mãe, né? já que é pra polemizar, vamos polemizar. Mas tem ou não tem? Tem muito pai de 40 se achando o jovenzinho de 20, né? Eu acho que vai pra balada, que toma o corote, né? Corote. O que é corote? Uma cachaça de quinta categoria aí que tem no mercado. Que os caras estão comprando a molecada, porque é bem baratinho, Não, 4,50. a onda desses jovens 4,50? 4,50 compra um corotezinho. é energético com qualquer coisa aí que eles botam dentro. Então, tem muito disso, realmente, né? Mas eu acho que isso fragiliza a relação com... Tô dando a minha opinião leiga, né? Mas fragiliza muito a relação e aquele velho você perde o respeito, né? Os teus atos, as tuas atitudes, a tua postura e aquilo que tu quer que se represente no teu filho é o que tu preza, é o que tu vai fazer. Né? Então, eu, por exemplo, com meus filhos, quando nós tivemos que assumir posições de orientação e fugiu a palavra agora, mas de admoestação, né, com relação a alguma atitude que tenha acontecido, ela é sempre no sentido com relação àquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós nos colocamos enquanto pais, né, e aí a postura de pais, para poder cobrar também, para poder dizer qual é a regra, para poder dizer pensa a respeito do que tu fez, não faça mais isso. Isso é importante. E é importante o pai ter essa ciência. O Evandro comentou, né? Dessa geração de pais que ainda tem esse conflito adolescente internamente, né? Tem uns caras de 40 anos, mano. Adulto que vai e volta. De 40 anos Mas tem o cara de 40 anos hoje tá morando com o pai e com a mãe, velho. Chama adulto emergente. Como é que é? Se o cara tá morando Presta com o pai e com a mãe, chama... Eu tenho que anotar. Adulto emergente. É porque a Organização Mundial de Saúde, ela deixou ali aquele 12... Não, diz que é doença também, isso aí. Não. A Organização Mundial de Saúde, ela deixou o cara com 12 anos, criança, 18... Pô, mas o cara vai viver 100. Não tem. Então, tu tem que estender isso. Então, tu pode pegar uma criança e dizer criança emergente, adulto emergente. O que é adulto emergente? É o cara que tá com 35 anos, morando em casa, não trabalha ainda, tá fazendo mestrado, doutorado e vive né, não se mantém ainda, né, financeiramente. Não tem independência e não tem uma financeira. autonomia, né? Uma autonomia geral, porque o fato de não ter dinheiro, não tá trabalhando... E às vezes não tem muito interesse em que adquirir Ele é isso, né? dependente, exatamente. Então, esse adulto emergente seria uma forma de você pegar a régua e dizer assim, cara, ninguém quer ser velho por mais tempo. Então, estende o período de criança e põe como emergente, estende o período de adulto,
estende o período de maturidade, e aí a psicologia vai dizer o seguinte: 90 anos, que nós temos a probabilidade de viver 100. 90 anos, ativo mental e fisicamente, jovem. Ponto. Agora, com 60 anos, não ativo mental e fisicamente no sentido de atividade, não de Sim. ter uma doença, né? Então, o cara está envelhecido, para usar uma palavra educada. Sim. Então, talvez esse adulto emergente ou essa criança emergente estender um pouquinho mais. Porque, às vezes, também um pai quer que a criança... com 18 eu estava casado e trabalhando. Cara, isso aí é quando o cara morria com 60. Sim, sim. Hoje os caras vão viver 100. Então, a gente também tem que dar esse prazo maior. Agora, o adulto, né? Com 40 tem uma característica de 15 e o né? filho Pois dele de a 20, maturidade, ela... não faz muito sentido, como o Rony falou. O cara tem 40 com comportamento de 15 e o filho tem 20. E aí, essa infantilização do comportamento, das atitudes, cara, isso não é... Não, o filho vai ter que assumir o papel do pai e da mãe. Até na linguagem, né? Porque, assim, às vezes é esperado que o pai, né? O tio, enfim, a linguagem, né? Então, daqui a pouco você vê, assim, cara, uma pessoa que deveria estar preservando melhor o seu vocabulário, preservando melhor as suas abordagens. Daqui a pouco você olha assim, cara, o meu filho tem 14 anos... E pessoas da minha faixa etária, né, na base dos 40 e poucos, assim, cara, meu filho não fala assim, cara. Meu filho de 14 anos, ele tem cuidado com algumas colocações e assim tu te apavora, né? Eu tive um momento da minha vida com meu filho, que o Evandro participou bem, né, que eram, na época que eu morava aqui em Florianópolis também, e nós surfávamos. Nós íamos pra praia surfar. Nós levantávamos às 4h30 da manhã. E tem foto para comprovar no Instagram, né? Tem foto. Não é dentro d'água, é fora d'água com a pranchinha, mas tem foto. E o meu filho era o único pré-adolescente naquele meio de 4, 5, 6 adultos que iam todo final de semana pra praia, pra praticar um esporte, né? É a mentalidade jovem, é se manter ativo fisicamente, né? E apesar disso, ter a maturidade... com isso, ter a maturidade suficiente para que aquela criança naquele meio, e quando ela está naquele meio, ela absorve, ela é uma esponja, Isso. ela entenda que a nossa convivência, o nosso bom senso, o nosso respeito um com o outro, os nossos valores, o nosso respeito à natureza, sabe? Os nossos ideais sejam compartilhados com ele de uma forma tranquila. Ninguém ali naquele grupo era melindrado com nada. Porque o meu filho estava ali. Todos agiam normalmente, todos agindo com bom senso e respeito. Então, para nós, aqueles encontros, e para mim particularmente, né, acho que para o Evandro também, acho que o meu filho vai levar para o resto da vida dele esses encontros que ele teve com a gente, porque era aquele momento de convivência e de aprendizado de uma forma descontraída, alegre, relaxada e praticando algo. Então, como é bom ter amizades saudáveis, né? Poxa, a gente ia pra praia, a gente acordava cedo, sabe? Uma coisa é tu acordar pra ir pra aula. Sim. ou vai pra aula não acordado. Que tu põe lá o soneca e vai, né? 5. No sábado, no domingo, eu chamava ele lá 4 horas da manhã. Vambora. Levantava de primeira, a gente se arrumava, botava as coisas no carro, ia encontrando o pessoal no caminho, ia pra praia, e o mar é algo fantástico. O mar é algo que a composição química ali, o sal, a água. Pra mim, a energia que você tem com aquilo de estar lá dentro do mar, recebendo toda aquela energia e de estar compartilhando aquela natureza é algo fantástico. E depois, os nossos momentos ali, porque a gente saía, trocava de roupa e ia... Todo mundo ia tomar um café. Né? E aquele café era o nosso momento social. E eu tenho certeza que o meu filho guarda excelentes memórias, excelentes lembranças desse tempo. Eu guardo, porque é algo que eu valorizo demais, né? São essas amizades que eu fiz e essas amizades que o Evandro também me trouxe, que nós fizemos no nosso local de trabalho, que nós trabalhamos juntos. E isso era
Demais, sensacional. E eu tenho certeza que o meu filho pensa igual. E ele continua sendo meu aluno, tá? Eu sou psicólogo dele no colégio. Que bom O filho demais. do Rony. E eu E acho que continua numa relação assim. Eu de vez em quando tiro as fotos e Manda mando pra né? mim. Digo, vamos tirar foto aqui, vai ver que tu tá na palestra, que tu tá na aula. Aí ele vem lá, tira uma foto e eu mando pro Rony. Que demais. Mas sabe que eu acho que pra criança e pro adolescente, acompanhar esses momentos e de amizades sadias dos pais, isso também vai ajudar muito. Porque o contrário também é prejudicial. Eu lembro que eu tava numa escola e tava dando o programa de coaching pro ensino médio. Cara, e a menina na turma não parava, e sentava aqui, sentava lá. E comportamentos assim, que chegou uma hora... E ela, comportamento desbocado mesmo, assim, uma linguagem ultrajante, sabe? Uma linguagem vulgarizada. Enfim, o vocabulário dela era muito, mas muito de baixo nível. E eu lembro até hoje, assim, porque daí eu tava apresentando o programa de hábitos de estudos, né, e tudo mais, a importância, né, enfim, seguindo lá o professor Pierre, né, todas as recomendações da neurociência e tal. E aí ela levanta a mão e diz assim, ó, ô coach, tudo que tu tá falando aí pra eu fazer, pros meus colegas fazer, é pra, o quê? A gente ganhar uns 20 mil por mês? Eu falei, minha filha, pode ser 20, pode ser menos, pode ser mais, não é a questão. Mas com certeza, né? Uma boa colocação, uma boa universidade, né? Um bom emprego, um trabalho de qualidade vai te produzir uma boa renda. Isso aí meu pai me dá lá, desculpa, depois na empresa dele. Então, e aí num outro encontro, né? Só para contextualizar, e aí eu tive que chamar a atenção das amigas dela. Eu falei, olha, vocês têm que saber escolher a amizade com base na comunicação. Porque se você aceita ser tratado dessa forma pela sua amiga, né? E não impõe respeito, não impõe limites, e chamava as meninas, ela chamava as amigas de coisa, né? Que não dá pra gente pronunciar aqui. E aí ela se sentiu, né? Ela disse assim, ó, olha, você diz que pessoas assim não vão ter amigas, mas eu tô falando exatamente como a minha mãe fala com as amigas dela. Exatamente. Só tá seguindo o modelo. Então ela quis me dizer que a minha argumentação era falida, né? Porque Sim. ela disse, olha, minha mãe tem amizades muito, né? Sim. Por conta dessa comunicação, né? Daí eu fiquei pensando, cara, olha o quanto que a gente tá... né? Porque depois vai chegar no mercado de trabalho, vai chegar na empresa, que as pessoas estão tendo dificuldade, você que trabalhou também corporativo, estão tendo dificuldade de entender que diversidade, pluralidade, né, livre expressão, etc e tal, não é banalização da comunicação. Sim. Não é banalização, não é vulgarizar a conversa, né? A minha sobrinha, por exemplo, ela trabalha na área de RH, a mesma formação que eu tenho, e ela disse assim, ó, tio, tô apavorada, porque a gente trabalha numa empresa de tecnologia, trabalha com muita geração jovem, e numa entrevista que a minha líder estava fazendo com um candidato até de fora do estado, e ela fez a seguinte pergunta para ele. E aí, o que você achou, né, da apresentação que eu fiz da nossa empresa? E aí o camarada respondeu, eu achei o maior tesão. Né? E não é uma resposta assim tão indelicada, vamos dizer assim, né? E não é, vai depender do contexto e tal. Mas ela ficou preocupada, né, com a colocação dele, com a abordagem dele. Porque, assim, poxa, eles estão tendo muita dificuldade, mas muita dificuldade com os novos funcionários em função da comunicação não violenta. Assim, saem expressões duras, expressões, às vezes até que ferem direitos humanos, sabe? E etc e tal. E aí eu penso, assim, que a psicologia escolar, ela poderia ir muito mais além nessa questão, né? Porque quando a gente fala, Evandro, assim, do que está acontecendo com a nossa sociedade... É a maneira como nós estamos nos comunicando com o outro, né? E aí o trabalho socioemocional, que é um assunto que o Rony gosta muito em nossos encontros. Poxa, por que tá tão enlatado o socioemocional? Por que ele tá tão comercial e muitas vezes se perde realmente a essência de um bom trabalho, assim? Você vê que a gente tá, nas escolas, de maneira geral, fala muito socioemocional. É o produto da hora. Tá? Fala muito socioemocional. Mas quantas vezes você passa numa escola, como eu tô praticamente todos os dias. Uhum. Ontem eu tava numa escola em Joinville, amanhã eu vou estar numa escola em Araquari, sexta eu vou estar numa escola aqui na Beira-Mar. A gente que tá em escola o dia todo, daqui a pouco você passa por uma escola e vê que a pessoa
que tá dando socioemocional não tem inteligência emocional. Ela tá gritando com os alunos, ela foi colocada ali para coordenar um projeto de vida ou o programa socioemocional da escola porque ela tinha hora-aula, né, sobrando, né? Sim. É claro isso para ti? Você consegue perceber isso, que tá se desviando realmente, assim, o que é de fato a necessidade urgente de um bom programa socioemocional nas escolas do que esse momento comercial, né? Acho que a gente tem que diferenciar, né, o projeto de vida do socioemocional, Certo. porque ele foi agregado, assim. Hoje, se você pegar... Foi enlatado, né? Foi enlatado. Se você pegar, por exemplo, o que a escola deve dar, né, como numa disciplina de socioemocional. Então, o MEC deu algumas diretrizes, mas ele deixou isso aberto. E ele não definiu de quem é essa responsabilidade. Matemática do professor de matemática, física do professor de física. E é legal, porque tem várias pessoas que têm experiências diferentes que podem colaborar com isso. Mas não foi definido exatamente quais são as diretrizes, como a matemática. A matemática está pronta. O cara vai ser obrigado a aplicar no ensino Fundi 1, Fundi 2, no ensino médio, tais conhecimentos para desenvolver tais habilidades, né? Então, eu acho que esse é um primeiro impasse que você tem, né? E aí, quando você faz isso em formato de aula, eu acho que ainda tem muita gente tentando fazer e pegando conhecimentos que vão desde a psicologia a conhecimentos que vêm de outras áreas e tentando colocar isso ali num socioemocional. Isso é diferente de um socioemocional aplicado por um psicólogo que deveria ser num espaço coletivo em grupo, né? Por quê? Para desenvolver habilidades em grupo. Então, o cara vai vir ali, senão é psicologia clínica, né? A gente vai montar um grupo e vai desenvolver uma técnica, vai pegar um jogo para entender, que adolescente gosta de jogo, o Fundi 2 também, para entender como que é a comunicação e a importância de uma comunicação limpa e não cruzada, né? Ou vai pegar e desenvolver um trabalho ali sobre as expectativas que a pessoa tem em relação à escola, em relação ao mundo. Então, ou o quanto é fácil ou difícil trabalhar em grupo. Então, esse movimento de grupo que é feito, mais geralmente pelo psicólogo no contraturno, quando é feito de grupo, porque às vezes a escola não tem uma sala para aquilo, né? Não tem sala de aula com cadeira uma atrás da outra, o cara fica sentado em formato de aula e uma pessoa falando. Então, ele deveria ser uma experiência. Então, eu entendo que socioemocional, desenvolver as emoções, é como você experienciando uma situação que na escola é feita em grupo. Experienciando. Só que levar isso para a sala de aula é um pouquinho mais complicado pelo formato da sala de aula. E pelo grupo de pessoas que estão envolvidos, que talvez não estão alinhados exatamente. E pelo mediador, que às vezes não é qualificado. E não é tem... qualificado. E o grupo de pessoas que não está trabalhando de forma... em um alinhamento, porque como é o terceiro ano do médio nesse ano, né? Terceiro ano do médio novo. Que já virou velho? Mas 24. Tecnicamente era o terceiro ano novo, era esse. Sim, isso. Então, tecnicamente, a gente só ia ter uma digamos assim, uma experiência daquilo que foi feito e funciona ou não a partir desse ano. Porque ele não é uma disciplina como matemática e física, como eu coloquei, que já estava pronto, né? A disciplina tinha prontos os requisitos, as habilidades que o adolescente teria que aprender em cada uma das disciplinas, desenvolvimento de habilidades para a resolução de questões da vida, né? E no socioemocional, no socioemocional você tem com a psicologia inserindo isso no contraturno, desde que tenha um psicólogo e que isso seja feito aí num formato, num ambiente que tenha espaço para isso. Mas aí muitas escolas não estão preparadas. Não estão preparadas. Muitas. Cara, e o a aluno... maioria. Quando a gente fala de um espaço adequado... Aí é a gestão... E o aluno não vence, não. Se tu não coloca o aluno numa dinâmica de grupo e faz ela assim ao ponto do cara querer vir... Cara, eu fui lá e fiz um jogo que adolescente gosta. Sim. Né? Pode ser um do Fundi 2 ou... Uma simulação. Um jogo de comunicação. Era um jogo. Então, ele aprende aquilo... por experiência, né? Porque fazer mais uma aula, ouvir, não ter uma troca, né? E o problema do socioemocional em aula, que eu vejo, é ele não ter uma experiência. Ele ficar mais uma vez escutando um cara falar, que é o professor, e hoje cá entre nós, né? É tão conteudista o ensino Fundi 2 e médio, ele é tão conteudista que se o aluno falar, atrapalha. O socioemocional? Não, qualquer uma das aulas. Tá. E o socioemocional entrou na mesma linha.
Olha Então, só. então eu vejo o professor que diz, eu vou lá dar né, eu trabalho e viajo, né, também, e atendo várias escolas, né? Várias, né? Não é só as 2 escolas principais, 3 que eu trabalho. Sim, tem as Hoje consultorias, são tem os 7, teus projetos. tem os né? projetos, consultorias. E eu tô sempre conhecendo esse pessoal. E aí é muito comum, assim, o que tu faz no projeto de vida, que é onde deveria estar o socioemocional e a orientação profissional também poderia, né? Fazendo essa... Não esquece do coaching educacional também, que é, E o coaching que é muito bom, educacional. tá? Dizem, inclusive, Isso. que tem um ótimo cara fazendo isso em Santa Catarina, viu? Isso aí. E está na minha frente agora. Está na minha frente agora. Então, quando você coloca isso em sala de aula, o que eu percebo ainda, que eles estão no projeto de vida dando aula, falando, e quando o aluno faz uma interferência, atrapalha, como é a aula de matemática, Olha só, física cara. e química, porque é muito conteudista. Né? Foi maquiada naquelas novo ensino médio, agora de 800, de 800 passa para 600 obrigatórias do BNCC, mas tem mais 400 que o cara não pode escolher o que quer fazer, eletiva que não pode escolher, porque a escola pública está Não tem escolhendo condições. eletiva. Não tá, o cara não está escolhendo eletiva, o cara não tem um rol de eletiva. Então passou de 800 para 1.000, virou mais conteudista ainda. E aí eu gosto de fazer uma referência com aquilo que eu vi nos Estados Unidos, na Europa, sem dizer que é melhor ou pior, Não, né? sim, mas é Sem- uma experiência que você vê. Sem dizer. Agora tu pega assim, ó, só fazendo uma ponte para daí, né? Vamos pegar o 9º ano, que é o primeiro do high school nos Estados Sim, Unidos. eu chamo de pré-médio. Isso, pode ser pré-médio, Tá? exatamente. Nas minhas palestras eu chamo de pré-médio. Aí o cara pega e vai lá, não em todos os estados, né, dos Estados Unidos, né, mas na maior parte deles. Tu vai fazer uma de exatas obrigatória, uma de humanas e uma de linguagem. O resto é optativo. E o professor não vai na sala do aluno, o aluno vai na sala do professor. Aquela sala toda ambientada com ferramentas, instrumentos e... Para ter uma experiência. E no contraturno, quando ele não estiver na escola, ou se ele estiver das 9 às 3, no contraturno de manhã ou no final da tarde, existe um professor lá 12 horas por dia. Existe 2 de 6 horas. Então, o cara tá lá para qualquer dúvida que ele tenha. Quando ele faz isso durante 4 anos, e ele vai ter uma experiência na escola, uma experiência prática, passando por uma dimensão enorme de áreas, ele passa para a faculdade. Ele passa para quê? Para nenhum curso, ele passa para uma universidade. Ele recebe uma cartinha dizendo que ele foi aceito na universidade, para nenhum curso. Durante 2 anos na universidade que ele faz, uma de exatas, uma de língua de humanas, não é em todas as universidades, na Europa é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos nesse padrão. E aí, de novo, ele faz uma de línguas, 2 a 3 obrigatórias, e o resto é optativo. Aí, depois de 2 anos, ele segue um curso. Claro que eles vão incentivar o cara, se ele já tem uma área de interesse, a fazer a maior parte das disciplinas da área de interesse, né? Ou seja, lá, Então- quando os seus 19 anos, é que ele efetivamente toma a decisão. Exatamente. E ele tem uma experiência muito abrangente e, assim, ele vem de experienciar a aula. E ele já vem desde lá do 9º ano, né, atual aqui, 1º ano lá, já vem com essa modalidade de experienciar. Aí você pega, olha que curioso, né? Já entrou nesse assunto, vamos aproveitar rapidamente. De longe, a Finlândia tem o melhor ensino médio do mundo, né? E eles estão sempre inovando. Agora estão inovando o fim da sala de aula, o fim físico da sala de aula, né? Realmente o ensino médio de projetos. E aí você vê, assim, que nós estamos ainda discutindo praticamente um modelo colonial, nosso modelo de ensino. Enquanto você tem... tô falando de ensino médio, porque até hoje o Brasil não tem realmente uma identidade de ensino médio. Nós nunca tivemos, nós não sabemos fazer ensino médio. E o nosso ensino médio é enfadonho, o nosso ensino médio é chato, tá certo? Nós estamos fazendo um horário errado. O nosso ensino médio, ele é condicionado a um funil, né, de processos seletivos de grandes universidades que ainda estão lá atrás. Então, quem está no período colonial, eu diria até, Anderson, desculpa te Não, fica à interromper, vontade. Não, mas para mim, o período colonial é ensino médio, ok. Mas isso é gerado por conta dos vestibulares. Se a gente falar de escolas privadas preparatórias, né? Enquanto a gente tiver um vestibular da UFSC, um vestibular da USP, grandes universidades que ainda fazem vestibulares nesses moldes que nós temos, é isso aí. Exemplo maior, SAT, português e matemática. Só. O Enem dos Estados Unidos só tem a disciplina de português e matemática. Aqui a gente tem um caminho de disciplina.
Que é o raciocínio né? lógico O e a Enem linguagem, vira né? conteudista. Português não, inglês, né? Inglês e matemática. Não. Sim, inglês. Inglês e matemática. Que é a Inglês e linguagem, matemática, é. Que é a linguagem Perdão, e o tá raciocínio lógico. Não, que eles imagina. querem. Inglês e matemática. Se fosse português, era bom, hein? Não, daí eu acho que eu, Falha- acho que eu já falha- ia eu ia fazer. É, eu falha- sabia, mas acho que a de ia tentar matemática uma carreira em Harvard. eu ia tomar ali uma invertida na matemática. Falha técnica, isso vai pro corte aí. E o nosso Enem cheio de disciplinas. De certa forma, o nosso Enem que queria fazer algo diferente para comprovar competências e habilidades, e faz isso, né? Mas do jeito adaptado, no jeitinho, empurrando o conteúdo e perdendo oportunidades gigantescas do aluno experienciar Sim. e de se desenvolver em projetos na escola na sua essência. No caso socioemocional, aí eu me refiro. Sim. O socioemocional hoje empacotado, ele é só mais uma disciplina. Senão Ele não vai fazer o efeito no aluno que efetivamente deveria fazer. O aluno vai encarar, é mais uma disciplina. Porque ele não tem uma experiência, né? Ele não experienciou uma situação. E a habilidade, ela é desenvolvida a partir da experiência, né? Então, isso é muito importante. Só que também só uma pontezinha para o ensino do Brasil, né? O ensino do Brasil, o que ele faz hoje? Quem passa as diretrizes é o MEC e as secretarias. Então, até o quinto, pode-se tudo. Você tem uma série de escolas com abordagens pedagógicas diferentes. Até o quinto você tem. No quinto elas param, né? Então, assim, ó, aí quando chega do sexto ao nono, já diminui um pouquinho o aspecto de uma montessoriana e outras abordagens. Diminui por quê? Porque vira muito conteudista no Fundi 2 e o médio é de goela abaixo. E continuou com o novo ensino médio, que agora é velho, mas continuou. Então, quando você tem esse volume de conteúdos, a escola não tem a opção de dizer no ensino médio eu não vou dar esse número de horas e de conteúdos. A escola não pode, porque isso veio de cima para baixo. E da forma que vem, é o aluno escutando e se ele perguntar, atrapalha a aula. Que loucura, cara. Porque se o cara perguntar, o cara não acaba a aula, não dá o conteúdo e não... eu tenho escolas que para dar conta do conteúdo, a aula começa às 7h15 da manhã e termina meio-dia e 40. Tem escolas que tem a tarde inteira. Às vezes eu vou montar um plano de estudos para o aluno, outro dia, com material top 5 no Brasil. Sim. É uma escola top com material top 5 no Brasil. Top 5. Então, era 7 aulas de manhã e mais 5 aulas à tarde, 2 dias. Então, tinha 12 horas por dia. Aí eu perguntei pro aluno, pus no papel, mas e quando é que tu vai fazer aula dada e estudada? Porque alguém fez para você, você não fez por você. Sim. E aí eu fiz um plano de estudos e disse, vai para casa e fala pro teu pai que a culpa não é minha, porque praticamente ficou de segunda a sábado, o dia todo, agenda lotada para cumprir aquilo que a escola quer que faça. E aí vem as ansiedades. E aí vem a ansiedade, as crises de pânico, vem todas as sequelas nesse adolescente. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Hoje você tem materiais, né, de diversos editores, sistema de ensino diversos, né? Uhum. Com uma média de 20, 25, 30 mil exercícios no ano, tá? Uhum. Isso dá uma média de 100 a 100 e poucos exercícios por dia, ok? E se o aluno não fizer o exercício... Primeiro, se ele for para casa sozinho, ele não vai fazer esse 100, né? Então, por isso que muitos ficam à tarde, nos grupos de estudos, nos plantões, nas mentorias, porque daí ele tem um colega, ele tem um aluno veterano, às vezes até um aluno universitário formando em química e matemática, né? Que são contratados pelos colégios de ensino médio de cursinho, para lá dar mentoria, né? Monitorias, plantões, para ajudar o aluno a executar o exercício. E se ele não consegue, no final na sexta-feira são 500, 700 atividades que ele não executou, né? E se ele não tiver essa organização, se ele não tiver esse planejamento, eu acho que isso vai engolindo ele, não vai? E aí a cabeça dele vira o quê? Vira um... eu chamo de síndrome do quarto desarrumado, né? Como é que é isso? Conta pra nós. Eu que inventei. Não, então, não, pro cara não procurar, o cara vai procura no Google e diz, vai achar. O cara inventei mesmo, pronto. A gente inventa, não inventa? Rony? A gente inventa e aí vira, né? Síndrome do quarto desarrumado é o quê? Sabe quando o quarto tá tão bagunçado que o cara não arruma mais? Ah, sim. Então, quer dizer, já que eu não dou conta de fazer, e aí aquilo vira uma bola de neve, eu paro de fazer. Então, é isso que acontece. E é o caminho fácil para uma pessoa que é característico da faixa etária a procrastinação, né? Exatamente. Ou o cara que se cobra demais ter um problema de saúde mental.
Então você tem dois perfis: o cara que vai parar de arrumar o quarto, entre aspas, porque ele não dá conta de fazer, né? Que vai parar de estudar porque ele não dá conta e ele já não se interessa por todos os conteúdos. E tem o cara que se cobra demais, ou que é cobrado, que vai desenvolver um problema de saúde mental, que é muito comum em aluno de medicina. O cara se cobra tanto que ele nunca tá satisfeito. Tem um livro que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Eu tenho esse livro. Que é uma referência sobre isso. Um Sim. psicólogo, né? Que foi lá e fez uma pesquisa sobre a felicidade em Harvard, porque ele achava que as pessoas não eram felizes. E na universidade top 1 no mundo, e as pessoas entravam lá e ele não via uma felicidade, fez uma pesquisa sobre felicidade. E o que ele entendeu na pesquisa que ele fez? Que aquelas pessoas não eram tão felizes porque eles se cobravam tanto que eles nunca estavam satisfeitos com nada. Olha só. E eles se comparavam tanto que, por melhor que ele fosse, ele achava, não, tem um cara melhor, então eu não sou tão bom. E isso tinha digamos assim, ó, linkava direto com a autoestima do cara, que é o empoderamento, E que essa ele chama de disciplina dele se empowerment. tornou uma das mais... Porque ele criou a disciplina, né, da felicidade lá, né? Isso. E se tornou a disciplina mais disputada dessas disciplinas que ele citou, que você faz optativo no início da universidade, que é livre, né? E aí aquelas salas de aula gigantes, fila de espera. É isso. Isso não torna o adolescente propício a entrar numa zona de conforto? E aí a gente vê também com a proliferação de oportunidades em graduações, desde a Unisquina até Unisquina é bom. até a Federal, não sei aonde, que para ele tá tudo bem, né? Eu vou ficar na casa dos meus pais até os 40, então, né? Vou tirar uns 10 anos sabáticos. Quem sabe depois eu penso em alguma coisa. Curto. Períodozinho curto, 10 anos, né? Isso, isso tudo favorece a zona de conforto. Na escola pública o nome é evasão, né? O cara para de ir para a escola porque ela é chata e ele já tem uma situação econômica precária, às vezes. Então, o próprio pai e a mãe dizem, ó, cara, para com isso, vai trabalhar, que tu já não gosta, mas é porque a escola é chata, conteúdos, né? Um volume é muito grande e o cara não dá conta, que é a síndrome do quarto desarrumado. Ele não dá conta daquilo, então, né? Ele procrastina ou ele deixa de ir. Na escola privada, existe um pai pagando uma escola e um volume de dinheiro, às vezes, um pouco alto. E o cara meio que obriga porque tem uma despesa em cima daquilo, né? E aí o cara vai e faz aquilo de qualquer jeito, né? Então, procrastina, não faz, e gera, né, uma série de situações, né? Então, acho que esse é um problema um pouquinho maior, né? Que viria do próprio MEC entender, modernizar o nosso ensino médio e as secretarias, né? Passarem novas regras e a gente ter algo como tentaram fazer, né? Tentaram dar uma melhorada. E a questão do ingresso para a universidade, o comando tem que vir do médio. Então, se no médio a eletiva em escola pública é fazer comida, que é importante, e plantar, que é importante, mas aí ele chega lá no vestibular para entrar na UFSC, ele tem que fazer uma das provas mais difíceis do Brasil em matemática, que cada item é uma questão, e que eles se orgulham de dizer que leva 2h30 para o cara acabar a prova de matemática no primeiro dia. Então, fica difícil desse cara competir, né? Desse cara tá ali também. Por mais que você tenha o volume de vagas, ele zera a prova, zera uma redação, né? Zera uma das disciplinas no ponto de corte, ele já tá fora. Que pecado. E aí tá sobrando vaga. E as inteligências múltiplas vão pro pau, né? Porque não valem as outras inteligências, artística, musical, né? Isso tudo se perde, a não ser que o cara vai realmente para essa parte. Rony, eu acho que nós vamos agradecendo por aqui, né? Em função do adiantado da nossa hora. Eu queria fazer uma pergunta final. Ele tem que contar a história das ultramaratonas, que tu não sabe ainda o que é. Verdade. A da ultramaratona. E para encerrar, gostaria que você deixasse, por gentileza, um convite aqui no sentido das escolas pensarem sobre a importância da psicologia escolar. Eu hoje, uma posição minha, né? O Rony pode, né, contribuir com a dele, que eu sei, eu já o conheço. Mas eu não consigo imaginar uma escola de ensino médio sem a presença de um psicólogo escolar. Eu não consigo, não digo talvez integral, mas em momentos, mesmo que a escola ainda, que possa estar nos assistindo, não tenha, mas que ela comece um processo gradativo. 1 dia por semana, 2 dias por semana. Porque eu não consigo imaginar lidar com adolescente, uma escola com 120 adolescentes. Como vai funcionar sem o suporte, sem o trabalho técnico, sem o apoio ali, a orientação de um psicólogo escolar?
Então, é a minha abordagem final aqui, essa é a minha posição. Contribuindo até para isso, Anderson, isso vai render um outro programa. Quem sabe a gente traz o Evandro de novo. Acho que ele tem assunto para Pra gente conversar aqui, vários programas, vários assuntos. Mas contribuindo para isso, e tu sabe da minha posição com relação ao psicólogo dentro da escola, eu também sou favorável que se tenha esse profissional e que se amplie isso. E a gente está falando só de aluno. Ah, sim. A gente está falando só de aluno. A gente não está falando do professor, a gente não está falando do coordenador, do colaborador, né? Time da beleza, É, que é o time da beleza. Aqui a gente não chama o time da limpeza. É o time da beleza. boa. Porque todo dia deixa a escola mais bela. E também tem demandas socioemocionais, né? Também. Vou levar essa comigo agora. Essa aí vai pra minha... time da beleza. Boa. E muitas vezes também acaba precisando, né? Oficinas, atividades, enfim, né? Oportunidades. E dentro de um ambiente onde tu pressupõe que todos que estão ali devem ser educadores, tenham que ter um espírito educador, você tem que trazer o psicólogo para essas pessoas também. Mas isso é só uma parte. Não, gostei. Um gancho aí, né? Então, assim, o apelo para as escolas é apelo mesmo, né? Assim, a psicologia educacional, a psicologia escolar, ela avançou muito, né? Ela tem um corpo teórico próprio, uma bagagem, né? Que sustenta toda a teoria daquilo que é feito. E não tem como você dimensionar uma escola, desde do infantil lá, que não trabalhe com as 3 áreas que eu digo que é o chá, né? Que é a matriz de competências. Conhecimento, sim, habilidades e atitudes. Então, se você dividir 33% para cada um, você tem 66% de uma área onde o psicólogo atua, né? E vai estar atuando, trazendo, né, novos conhecimentos. Esse conhecimento ele é compartilhado e ele conversa com todas as áreas, né? Então, aquele ser humano que está ali, ele é um ser humano movido pelas emoções e você tem que aprender a lidar com essas habilidades para que você tenha uma geração um pouquinho mais na frente, menos doente, né? Com menos doença mental. É só a gente ver o nível de doença mental hoje, perguntar para as pessoas quem está tomando remédio, quem tem um problema, quem não tem. Vou citar a Olimpíada agora. A gente teve Simone Biles citando que parou e teve que pedir um auxílio psicológico para continuar a carreira dela. A gente teve o Medina dizendo que parou, teve depressão e teve que continuar. Depressão, talvez em função de um episódio da vida dele que ocorreu. Então, a gente tem esse ano de Olimpíadas, onde as pessoas estão colocando a importância da psicologia, do desempenho, ou a psicologia, né? Que vai apoiar o socioemocional do cara lá. Imagina numa escola onde você está formando cidadãos com base em conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, converse com o psicólogo, leve ele para a escola, converse com ele, veja onde ele pode se enquadrar e comece esse trabalho o mais rápido possível. Já está devendo um pouquinho, já está atrasado. Poderíamos dizer, então, minha última pergunta, que uma escola de qualquer nível, mas eu vou trazer um pouco aqui para minha experiência mais prática, né? Que daí eu consigo usar melhor, né, a resposta, tá? Qualquer segmento, mas sobretudo ensino médio. Eu tô muito preocupado com os adolescentes, tá? Uma escola sempre escola escolar, ela é uma escola incompleta? Hoje, na nossa sociedade e do que nós estamos vivendo? Sim, porque não tem como tirar o emocional do ambiente escolar. Não tem como, né? Então, assim, a gente tá falando em físico, emocional e uma parte que é a parte de cérebro, de memória, a parte cognitiva do aprendizado, onde o psicólogo entra também. Então, ele está em todas as áreas. Ele lida com o físico, lida com o emocional, lida com a cognição, lida com o processo de aprendizagem na sua totalidade. Só que eu iria lá atrás, no Fundi 1, e iria trazendo para frente. Nem vou falar do infantil, porque não vale nem a pena, obrigatoriamente, você tem que ter ele incorporado aí naquele ambiente, né? Mas assim, Fundi 1 e Fundi 2, você tem que trazer e criar uma cultura. Porque senão o cara chega no ensino médio e ele não procura o psicólogo, né? Ele não gera demanda. E aí a própria escola não contrata ou não aumenta ou não contrata um cara o tempo todo. Ah, não tem demanda. Claro que não. Não é a verdade isso. A demanda existe, só que não existe uma cultura. Então, o principal para a escola é criar a cultura de ter o psicólogo e trabalhar em conjunto com ele. Não tem como você descartar isso hoje. Tá, obrigado. Era o que eu precisava Evandro, de resposta. Onde foi que tu participou de uma ultramaratona pela última vez? Tá, esse eu vou resumir a história, né? Porque eu sei que a gente tá com o tempinho aí estourando, mas as aulas que eu dou no ensino médio é atleta de alto desempenho, aluno de alto desempenho, né? Então eu uso,
exatamente a parte esportiva. Então, assim, ó, descanso também é treino, então descansar é importante. Descanso ativo, que eu digo que o cara tá em casa sem fazer nada e lê uma coisa que ele gosta, é ativo. Como eu que corro, fazer uma bicicletinha na academia, assistindo um off, né? Só para regeneração, né? Off é o canal da felicidade. Pois é. Do esporte ali, né? Eu fazendo propaganda, né? Não sei se podia. Podia, Mas assim, claro. mas são técnicas que você usa de ter disciplina, de treino bom é treino feito. Ah, o meu treino hoje não foi bom. Você não vai vencer todos os dias, não vai todos os dias fazer todos os exercícios, não vai entender todas as matérias todos os dias. Então, eu uso essa abordagem. E aí começou... eu comecei a correr uns 5 anos atrás, um pouquinho mais, e diminuí o surf em função de um acidente que eu tive. Coloquei 10 parafusos aí na coluna. Então ficou um pouquinho mais difícil para surfar, mas a gente não tá é pensando em impossível. montar uma loja de ferragens. Pois é, considerando que o Rony tem de Não, parafuso também. mas é de titânio, é de ferragem comum. E daí eu comecei a correr mais, né? E a corrida, ela ajuda, né? E aí fui para as corridas um pouquinho maiores, sempre testando, e aí fui para a ultramaratona. É depois dos 42. A última foi agora na Patagônia, Argentina, nesse ano. E era uma corrida de 110 quilômetros, tinha várias categorias. A maior era 100 milhas, que era 170. Aí eu fui na minha categoria de 110, que eu já tinha feito anteriormente. Então foi na Patagônia, corrida de montanha, foi 30 horas com 6 graus negativos, chegou a temperatura, correndo... para em 30 horas completar um percurso de 110 quilômetros. Mas é contínuo? Não é na contínuo. esteirinha, no ar-condicionado. Não é assim, ó. Corre 40, aí para, depois faz mais 30. É assim, tu vai ter pontos de parada durante os 110 quilômetros no quilômetro 15, no quilômetro 25, tu vai ter pontos de parada. Para ir no banheiro, por exemplo? Tu vai ter para se alimentar, tem comida, tem médico, tem tudo. Só que se tu parar e ficar muito tempo, tu é cortado no tempo da ultramaratona. Ela tem um tempo para percorrer cada espaço de tempo. Entendi. Então, se tu parar 1 hora, a probabilidade de ser cortado é muito grande, a não ser que tu realmente correu tanto para conseguir estar na frente desse time, né? Então, a ultramaratona, eu mostro isso pro aluno, porque eu digo assim, ó, você vai fazer um vestibular de 5 horas. Todo dia você treina quem treina não faz 5 horas de prova. Depois da terceira hora, tu vai perder memória, atenção, concentração, foco. A corrida é igual. Se eu quero correr 110, eu tenho que treinar 80. Porque eu vou perder foco, atenção, memória. O meu cérebro vai dizer para mim, o meu inconsciente, desiste, para, você não... E tu vai trabalhar, lutar contra ele, que é mente de atleta, né? Tu vai dizer, não falta 30, eu já fiz 80. Não falta 30, eu já fiz 80. Né? Aí você para, descansa, lava o rosto, entra num rio e se molha, que um pouquinho tu ganha energia e vai de novo, come, se alimenta, né? Então realmente você cumprir uma maratona é uma experiência, né, que te traz assim uma bagagem muito grande na parte de controle da mente, né? Que é aquilo que a gente ensina pro aluno que está fazendo uma prova, até a postura dele fazendo a prova, tá em pé, aí ele vai deitando na cadeira, chega uma hora ele tá tão deitado que ele nem respira mais, levanta, respira, postura, vai no banheiro, lava o rosto e volta para a prova, né? Ah, falta 1 hora. Não falta uma, já fiz 4. Fiz 4. Falta 20 questões. O percurso percorrido e não o faltante. Isso, é psicologia positiva. Trabalhar a tua mente com psicologia positiva o tempo todo, né? E aí eu uso a maratona para mostrar para eles. No ano passado, teve uma do Rio que eu não cumpri a maratona. Era 110. E aí, resumindo, assim, eu fiquei no 80. Quebrou ali. Falta de estratégia. Então, até ali eu fazia 80 sem nutricionista. E aí eu olhava os caras, assim, que tinha equipe, nutricionista, colocando um monte de pozinho. Dizia, cara, olha que legal o negócio do pozinho, os caras colocam. Porque tinha nutricionista, tinha equipe. Eu ia tipo Tarzan, assim, né? Com uma mochila, uma bermuda. E naquela corrida que era uma UTMB, uma Ultra Trail do Mont Blanc, na França, que classificava para uma corrida que é a maior de todas na França, que começa na França, 170 quilômetros, vai para a Itália, para a Suíça e volta para a França. Então, eu queria um score de 110 para correr a da França. Fui lá em Paraty correr. Alimentação. Peguei 2 sanduíches de bisnaga, assim, né, com salame e queijo. E como não cabia na mochila, porque tinha um monte de equipamento de frio que tinha que levar, por questões de segurança, coloquei os 2 sanduíches na meia. E aí fui assim... Varetinha, aquela que é o bastão de corrida, não levei. Eu era o único dos 400. Os caras me pararam uma hora e disseram, você perdeu o bastão? Eu disse, não tenho.
cara, você não tem bastão? Não, eu não uso. E o sanduíche molhou no primeiro rio que eu passei. Molhou os 2 sanduíches. Perdi a comida. Resumindo, quando chegou, era para levar 3 a 4 litros d'água. Eu tinha 1 litro, 2 garrafinhas de 500 no meu equipamento. Aí, claro, chegou no quilômetro 80, 16 horas e meia de corrida. Começou 9 horas da noite, 13 e meia da tarde. Desidratação e perdi a prova. Aí eu coloquei e montei uma aula para os alunos. O que é você fazer uma prova sem estratégia? Sem fazer tudo que tem que cumprir. E aí depois fiz a da Patagônia nesse ano, cumprindo todas as etapas, com nutricionista, levei tudo que precisava. E numa condição bem mais Bem severa. mais extrema. Bem mais severa, era para fazer em 24 horas, era a minha programação. Eles aumentaram para 36, eu fiz em 30 porque deu 6 graus negativo e tempestade de neve em abril na Patagônia, né? Que é uma coisa atípica, mas mesmo assim deu para cumprir a prova e... Ah, legal, parabéns. Cara, sensacional. Belíssimo convidado, meu amigo, viu? Parabéns pela escolha aí. Mais simpático do que belo, né? Evandro, Vai na Mas é o simpatia. que vale. se tiver alguma escola que tiver interesse em saber mais das suas histórias, né? Da FedEx, da Patagônia e da psicologia escolar, obviamente, como é que faz para te contatar e poder bater um papo contigo? @psicólogo Evandro Schitz, né? Pode fazer contato por É ali chutes mesmo. ou chutes? Esse é o trema não se usa mais hoje, mas seria um Schitz, né? Ah, é mesmo? Então se colocar @psicólogo Evandro, SCH, já vai A gente vai achar. colocar aqui pra ele ali na legenda. Merece, não merece? Merece. E pode merece. colocar o WhatsApp também, que tá em casa aí. Tá certo. bom. Tem 1.200 alunos com WhatsApp, mas alguns não tem Não vai problema. mudar. Esse foi, então, o nosso podcast Escola em Voz com Evandro Schitz, Isso. né? Nosso primeiro convidado de grande honra e, com certeza, colocando o nosso podcast num patamar... não ainda no seu nível, gostaríamos muito, né? Porque 110 quilômetros... Ultramaratona. Ultramaratona. Mas então foi um ultra podcast e esperamos tê-lo mais algumas vezes aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Agradeço imensamente a vocês dois e pode ter certeza que o ouvinte é quem ganha mais com isso e que vai ganhar nos próximos podcasts aí, ó. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. É isso aí, galera. Finalizamos mais um episódio do podcast Escola em Voz. Não esqueça de fazer o seu comentário, deixar sua sugestão, fazer a sua crítica, fazer o seu elogio, assinar o nosso canal, ativar o sininho e receber as nossas notificações. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.